Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje à noite o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Começa com um voto do ministro Benedito Gonçalves, expectativa para que esse voto ocupe a maior parte da sessão, que está marcada para começar às 7 horas da noite. Não deve terminar hoje, só na quinta-feira. Vamos a Brasília, o Márcio Rocha está acompanhando e vai trazer para a gente expectativa e repercussão também por lá na capital federal. Tudo bem, Márcio? Boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Exatamente, essa sessão está marcada aí para 7 horas da noite, que vai retomar o julgamento do presidente Jair Bolsonaro, ele que é acusado de abuso de poder político por ter feito aquela reunião, né, com os embaixadores em julho do ano passado, né, é uma reunião que foi feita no Palácio da Alvorada. Nessa reunião, né, ele atacou o sistema eleitoral brasileiro e também, de certa forma, a democracia brasileira, por isso foi ajuizada essa ação contra o presidente, o então presidente, né, no Tribunal Superior Eleitoral. Essa reunião, como eu disse, essa sessão está marcada para 7 horas da noite, e se ele for condenado, ele pode ficar inelegível por 8 anos. Lembrando que, ao todo, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, reservou 3 dias para o julgamento, né, dessa ação que trata da inelegibilidade de Bolsonaro. A primeira sessão foi realizada na semana passada, a gente teve a leitura do relator, né, o ministro Benedito Gonçalves. Nesse relatório ele fez um resumo do que foi o processo. Depois dele também falaram os advogados, tanto do PDT, que é o autor dessa ação, quanto da defesa de Bolsonaro, e aí Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, ele suspendeu a ação que vai ser retomada na noite dessa terça-feira. Lembrando também que os advogados fizeram, né, e o próximo passo, fizeram a sustentação oral, e o próximo passo agora, como vocês já adiantaram, é justamente o voto do relator. A gente tem a expectativa de que seja um voto longo, principalmente porque é esperado, né, um voto de mais de 300 páginas, entre 300 e 400 páginas. A expectativa é que Benedito Gonçalves faça um resumo do voto dele, né, reduza aí um pouco essa quantidade de páginas que serão lidas durante a sessão de hoje, justamente para adiantar um pouco essa sessão. Se a leitura desse voto, perdão, se a leitura desse voto acabar hoje, começam as manifestações dos outros 6 ministros que fazem parte da Corte Eleitoral, que fazem parte do TSE. E aí, se a gente não tiver a conclusão desse julgamento ainda nesta terça-feira, tem mais uma sessão na próxima quinta-feira, por volta ali das 10 horas da manhã, que vai tratar dessa ação ainda com os votos, né, dos ministros que faltam se manifestar nessa ação. Lembrando também, se um deles apresentar um pedido de vista, esse julgamento pode ser suspenso por até 60 dias, e aí a sessão só vai ser retomada, né, o julgamento só vai ser retomado lá para o fim de agosto, com o voto, né, do ministro que pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar esse caso. Lembrando também que, se for condenado, Bolsonaro vai ficar impedido de concorrer a cargos públicos, né, até pelo menos 2030. Agora a gente está na expectativa, né, como eu disse, a sessão começa a partir das 7 horas da noite, mas a gente já teve uma manifestação aqui na CPI que trata dos atos golpistas, dos atos criminosos do dia 8 de janeiro, aqui no Senado Federal. Inclusive veio de um senador bastante ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, que meio que admitiu, né, que o presidente vai ser mesmo se tornar inelegível nesse julgamento do TSE, defendeu o pai, mas na fala dele ele acabou admitindo que a possibilidade de Bolsonaro se tornar inelegível é praticamente certa. Então, agora é esperar para os próximos passos, né, para o julgamento que começa às 7 horas da noite.